de 5 minutos na tribuna. Eu não estou aí não, Nossa. Eu não estou aí não, Sarissa. A Vossa Excelência que está na mesa, que eu vou fazer o meu pronunciamento com 5 minutos escrita e 10 minutos do Partido dos Trabalhadores, porque eu estarei falando no horário de líder do Partido dos Trabalhadores. Vossa Excelência vai me desculpar, mas nesta casa nós já tivemos e temos a prevalência da liderança dos partidos políticos. E hoje delegou a mim, o meu partido, este tempo para fazer um pronunciamento com tranquilidade, e quero crer que os meus companheiros e companheiras parlamentares desta casa ficarão satisfeitos em saber dos resultados que hoje nós temos neste país com relação ao combate à fome. Hoje estão reunidos em Santiago do Chile representantes dos governos da América Latina e Caribe, com o objetivo de fortalecer os esforços conjuntos na luta contra a fome e a má nutrição. Em média, a cada ano, 1 milhão de pessoas deixaram de sofrer de fome nessa região, e esses dados avançam a cada mês graças às políticas públicas e ações dos governos. A fala do brasileiro José Graziano da Silva, diretor-geral da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, foi esclarecedora e positiva. Em nenhum outro período da história, afirmou o diretor, a região contou com todas as condições para erradicar a fome. Atualmente, os países dispõem de alimentos, conhecimentos técnicos e recursos financeiros necessários e, o mais importante, vontade política dos governos e da sociedade trabalhando em conjunto para acabar com esse grave problema. O objetivo fundamental do encontro é discutir avanços das metas. A principal delas é que os países reduzam pela metade a porcentagem de pessoas subalimentadas. Esse objetivo já foi alcançado por 16 dos 33 países da América Latina e do Caribe. Segundo dados oficiais e destacados no encontro, no Brasil, as políticas públicas e os programas adotados nos últimos anos fizeram com que o país se tornasse referência internacional no combate à fome e na garantia da segurança alimentar. Os dados mostram que entre 1992 e 2013, o número de brasileiros que passam fome caiu de 22,8 milhões para 13,6 milhões, uma diminuição de 40%. O diretor-geral da FAO também destacou que os países pertencentes à Petrocaribe, aliança de alguns países caribenhos com a Venezuela, e a ALBA, Aliança Bolivariana para as Américas, começaram a implementar o próprio plano para a erradicação da fome em 20 nações, com um fundo de 60 milhões de dólares para a execução de projetos de segurança alimentar e nutricional. Ao mesmo tempo, as instâncias multilaterais como Unasul, Mercosul, CARICOM, Comunidade do Caribe, CAN, Comunidade Andina e SICA, Comunidade da América Central, também demonstraram seus compromissos mediante diversas iniciativas, apesar do número ainda grande de famintos no mundo. Atualmente, por volta de 1 bilhão de pessoas, o Fórum revelou que existe no mundo. E hoje, pela primeira vez em 15 anos, o número total de pessoas em situação de insegurança alimentar registrou uma queda de 10%. Outro dado positivo destacado no encontro é que, atualmente, as chamadas fronteiras da fome, ou seja, conjunto
países com problemas crônicos de distribuição alimentar vem diminuindo. Precisamos reforçar as ações de combate à fome e à desnutrição. Essa semana, o aumento do valor do Bolsa Família, anunciado pela presidenta Dilma Rousseff, com certeza eleva a capacidade de milhões de famílias para a compra de alimentos. O programa tem se mostrado eficaz na redução da mortalidade infantil. O Brasil está assumindo um papel cada vez mais importante em relação às ações de combate à fome, tanto em âmbito nacional como internacional. Senhoras e senhores deputados, nós também vimos o pronunciamento da presidenta Dilma feito no dia 1º de maio aos trabalhadores. E anunciava naquele momento também esse aumento significativo em relação ao Bolsa Família de 10%. Isso se justifica não só por conta do debate que ora se trava da América Latina, Caribe, mas sobretudo porque nós temos resultados que mexem com os números efetivamente daqueles que hoje podem comer, beber, almoçar e que longe estão, como foi pré-anunciado, principalmente por aqueles que não acreditavam neste programa, que achavam que era uma peça eleitoreira e que tirou mais de 36 milhões de pessoas da miséria absoluta. Nós temos um outro resultado da dignidade desse povo, da vontade e do desejo desse povo. É que nós temos muito mais do que nós prevíamos que estão saindo do Bolsa Família, porque já tem a sua vida equilibrada. E assim eles puderam também ocupar os espaços oferecidos na iniciativa privada ou mesmo nos concursos que hoje disponibilizam os governos dos estados, do município e da União, a oportunidade de trabalho. Isto significa também de que o resultado do Bolsa Família trouxe oportunidades a meninos e meninas que hoje nós sabemos, alguns já estão protegidos, mas outros ainda precisam estar inseridos neste programa de proteção à criança. Hoje ainda constatamos crianças que são violentadas, assim podemos dizer, porque elas têm servido na prostituição infantil e algumas delas ainda que seja uma violência tremenda, nós sabemos, estão levando ainda alimentos para a sua casa. Ainda existe também pais que têm vendido os seus filhos e suas filhas para uma coisa degradante que se chama a prostituição infantil. Então esses números, esses dados e os efeitos do Bolsa Família devem ser contados por todos os partidos, não apenas pelo PT, o partido da presidenta Dilma, o partido do ex-presidente Lula, o partido de uma bancada aguerrida nesta casa, mas por todos aqueles que têm um compromisso não apenas do combate à fome e à miséria, mas na inclusão, na educação, na saúde, na assistência de um povo necessitado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, não ocuparei todo o tempo previsto, mas queria ter a garantia de que faria este pronunciamento com muita tranquilidade. Encerro saudando as mães, essas mães trabalhadoras, domésticas, as intelectuais, as indígenas, as mães que não abandonaram seus filhos, essas mães funcionárias nessa casa, servidoras da Câmara, dos serviços gerais, da comunicação, essas mães negras, brancas, indígenas, essas mães que lutam sempre, essas mães parlamentares que têm deixado seus lares também para prestar a esta nação um serviço, e nesta casa esse serviço tem sido de qualidade, relevante, de nível, e eu só posso dizer a todas as mamães deste nosso Brasil que sejamos fortes, sempre corajosas, persistentes, porque o lugar de mulher
também é na política, é na casa, é cuidando dos filhos, é cuidando também daqueles que precisam dos nossos serviços, mas, sobretudo, cuidando do Brasil no Congresso Nacional Brasileiro. Obrigado.